Olá, o objetivo desse vídeo é explicar o modelo desenvolvimental da polimatia. Esse modelo oferece uma explicação ampla sobre o fenômeno da polimatia, articulando o construto com temas que envolvem educação, personalidade, conhecimento, criatividade e até a cultura. Por que esse modelo é importante? Eu defendo que esse modelo vai ajudar na compreensão e na solução de problemas relacionados tanto à esfera individual quanto à esfera social. Na esfera individual, um problema que me preocupa muito é a anomia. A anomia é um estado de falta de objetivos e de perda da identidade individual. A raiz dessa palavra é grega e significa ausência de nomos, de regras, normas. Émile Durkheim foi um grande estudioso desse tema. Ele descreveu como a ausência de aspirações legítimas devido ao desencontro entre os anseios do indivíduo e as normas e sistemas sociais vigentes. Na minha pesquisa, eu tenho visto que é natural para o ser humano ter o desejo de buscar experiências e aprendizagens em diversos domínios. As pessoas gostam de uma dieta intelectual e uma dieta experiencial de vida que seja variada. No entanto, na estrutura social dos dias de hoje, nós vemos uma grande pressão para especialização cada vez mais cedo. Isso acontece de uma forma que a pessoa se desconecta de tudo que, entre aspas, não importa para a sua profissão. Assim, uma pessoa que anseia uma experiência mais polímata nos dias de hoje vai encontrar sérias barreiras socioeconômico-culturais para atingir esse seu desejo. Quando o indivíduo passa a ter a percepção de que ele não tem a chance de perseguir de forma legítima suas aspirações, isso pode levar à anomia e pode ter um efeito devastador na psique de uma pessoa. Essa é uma questão muito importante que esse modelo pode ajudar a resolver. Na esfera social, temos uma necessidade desesperada, como diria Carl Sagan, de desenvolver o pensamento amplo e profundo para sermos capazes de resolver problemas cada vez mais difíceis e complexos que estão pondo em risco a própria continuidade da espécie humana. No meu modelo, a produção criativa é um resultado muito importante, e a inovação radical de que precisamos pode ser alcançada através do desenvolvimento da polimatia, tanto no nível individual como no nível institucional. Por último, outra questão muito relevante é a necessidade de uma ação no mundo que seja mais reflexiva, mais informada e baseada em princípios. Estamos vivendo no Brasil e no mundo escândalos éticos de corrupção que estão conectados a um tipo de agência no mundo que ignora qualquer princípio sustentável de vivência social. Eu defendo que a polimatia enseja um ethos, um caráter muito benéfico. Uma pessoa, organização norteada por princípios polímatas deverá sempre trabalhar a fim de trazer mais pluralidade, profundidade e integralidade ao mundo. Também deverá trabalhar de forma reflexiva e informada. Nunca deverá pensar de forma mesquinha de que é preciso tirar do outro para se dar bem. Assim, vamos começar explicando o que é polimatia. Polimatia é uma palavra formada de dois radicais do grego clássico. Poli, que significa vários ou muitos, e matema ou matema, que significa uma experiência vivida, uma lição aprendida, um conhecimento específico. Tradicionalmente, polimatia significa ter conhecimento em múltiplos domínios. No entanto, esse construto jamais recebeu uma definição apropriada na literatura. Eu defendo que a polimatia é composta de três elementos fundamentais: a pluralidade, a profundidade e a integralidade, formando assim os três pilares da polimatia. Se você não tem pluralidade, você tem a monomatia, que é o desenvolvimento de conhecimento restrito a um único domínio. Se você não tem profundidade, você tem a diletância, que é possuir interesses em diversos assuntos, mas de forma superficial. E por último, você tem a integralidade. Sem a integralidade, você tem o esquizoidismo. Esquizo quer dizer ruptura,
Ou seja, um conhecimento esquizoide é aquele no qual as diferentes áreas não se comunicam. Para ficar claro esse conceito, é só a gente lembrar da escola. Na escola a gente tinha aulas de diversas matérias, a gente tinha pluralidade. Cada ano as matérias iam ficando um pouco mais densas, ou seja, a gente tinha também profundidade. No entanto, não havia conexão alguma entre uma disciplina e outra, e também entre o que era ensinado na escola e as necessidades reais da vida lá fora. Ou seja, a escola, nesse sentido, era totalmente esquizoide. Assim, a polimatia depende do desenvolvimento de cada um desses três pilares. Outra coisa que nunca ficou claro na literatura é onde a polimatia se encontra. No meu modelo, eu defendo que a polimatia se manifesta e pode ser aferida, ou seja, medida em 3 estágios diferentes. O estágio mais alto é a polimatia criativa. Como Kaufman citou, é o pináculo da criatividade. A criatividade é a produção de contribuições novas e úteis. Já a polimatia criativa enseja a capacidade de sintetizar elementos aparentemente desconexos, criando novos produtos e soluções e resolvendo problemas em mais de um domínio distinto. Essa pluralidade é fundamental. O estágio intermediário é o conhecimento polímata, ou seja, possuir e manifestar um estoque de experiências, aprendizagens, conhecimentos e habilidades com a qualidade de serem plurais, profundos e integrados. E temos o primeiro estágio da polimatia, que é a polimatia potencial. A polimatia potencial ainda está guardada dentro do indivíduo e ainda não foi manifesta em produtos palpáveis, e por isso leva o nome de potencial. A polimatia potencial inclui aspectos da personalidade e de aptidões individuais que podem ou não vir a se manifestar num conhecimento polímata. E também culminar em produtos criativos que, como a gente viu, podem ter um efeito contundente no conhecimento e na nossa cultura geral. Agora eu vou explicar como funciona o modelo no geral e quais são os seus componentes. O modelo é composto de 3 estágios, e a premissa básica é que o atingimento dos resultados almejados só é possível através de certas realizações ou conquistas mediacionais. Vamos começar examinando os resultados. Espera-se que o desenvolvimento da polimatia culmine em benefícios tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Entre os benefícios individuais está a satisfação e a realização pessoal. Isso inclui a sensação de que sua vida tem significado, tem um impacto positivo na sociedade e que você conseguiu realizar de forma bem-sucedida o seu potencial. Entre os benefícios sociais está a produção de ideias, produtos e serviços inovadores e a agência informada, reflexiva e baseada em princípios que anda tão esquecida no paradigma atual. Tendo isso em vista, a gente volta para a visão geral do modelo e vamos analisar agora a polimatia potencial. A polimatia potencial é uma constelação de características individuais que está relacionada ao desenvolvimento da criatividade polímata, do conhecimento plural, profundo e integrado. Eu subdividi a polimatia potencial em 2 componentes, a aptidão polímata e o que eu chamei de traço polimatia. O critério de diferenciação entre eles foi a forma que você operacionaliza, ou seja, que você mede esses construtos de forma acadêmica. A aptidão polímata, diz respeito à existência de um talento superior em diversos domínios. Não significa ser bom em uma área em detrimento de outra. Significa ser acima da média em diversos domínios. Esse construto deve ser medido por teste de performance ou de desempenho comparativo. Se o indivíduo se encontra no percentil superior em 2 ou mais áreas distintas, isso é indicador de aptidão polímata. Ok?
Já o traço polimatia envolve uma série de características individuais medidas através de autoavaliações. Ela tem vários componentes, e um dos componentes mais importantes do traço polimatia é o que eu chamo de drive polímata. Isso é o desejo, a motivação intrínseca de perseguir e desenvolver aprendizagens plurais e profundas, assim como o desejo de integrá-las numa vida que seja repleta de impacto positivo, de significado, de realizações, ligando aí com os resultados do modelo. Enfim, esses são os componentes da polimatia potencial. Outro princípio básico desse modelo é que a polimatia potencial só vai alcançar aqueles resultados propostos através das conquistas mediacionais. As conquistas mediacionais incluem desenvolvimento de habilidades e de proficiência, o que também envolve o desenvolvimento do conhecimento polímata. Outra realização mediacional importante é Bildung. Bildung é o termo alemão para educação. Bildung vai além da mera aquisição de informação ou de técnica. É a formação de uma consciência individual e reflexiva que resulta numa posição crítica frente à estrutura social. E leva esse agente, esse indivíduo, a ser capaz de atuar na sociedade para seu benefício e seu engrandecimento. Para um polímata potencial, conseguir atingir aquela agência reflexiva informada que eu propus anteriormente, nos resultados, ele deverá passar antes pelo processo de Bildung. Bildung tem o oposto, que é o conceito de Heilbildung, que é a formação pela metade. Heilbildung é educação instrumental, sem o aspecto emancipatório e transformacional de Bildung. Educação apenas para se obter sustento ou para sobrevivência. Quem gostou do conceito, eu recomendo alguns autores que trataram desse tema, que são Humboldt, Kant e Adorno, esse último fazendo uma crítica. Assim a gente completa os 3 estágios do desenvolvimento da polimatia. Agora, só está faltando acrescentar no modelo 2 grupos de variáveis que vão ter também um impacto significativo em cada uma das etapas do desenvolvimento da polimatia. São elas as variáveis biopsicológicas e as variáveis socioeconômico-culturais. As variáveis biopsicológicas são pertinentes ao ambiente interno do indivíduo, ou seja, se referem às características únicas de cada pessoa. Essas características podem ser hereditárias ou podem se referir a estruturas psicológicas de cada indivíduo. Isso inclui a personalidade, a motivação, temperamento, assim como a inteligência, não só a cognitiva, como também a social e emocional. Já as variáveis socioeconômico-culturais se referem a um ambiente externo ao indivíduo. Isso inclui os diversos grupos e ambientes a qual esse indivíduo faz parte, tanto na escala micro, como a família, grupos sociais, a escola inicial, como na escala macro, incluindo aí a cultura em nível organizacional, tal como a empresa que ele trabalha, as instituições que essa pessoa tem como referência, que ela participa, e até a cultura no nível mundial. E aí temos a figura completa com todos os componentes do modelo desenvolvimental da polimatia. E agora eu vou focar nas relações entre cada um desses componentes. Cada relação que eu vou descrever aqui vai servir de modelo, fundamentação, tanto para fins mais acadêmicos quanto para fins práticos. Compreender melhor como se dá o desenvolvimento da polimatia vai ajudar as pessoas a buscarem uma maior autorrealização, vai ajudar também as famílias a darem subsídios para os seus filhos se desenvolverem e vai ajudar a gente a concatenar melhor os nossos objetivos pessoais com as necessidades da sociedade. São situações prementes no mundo atual. No âmbito acadêmico, esse modelo vai gerar futuras proposições teóricas.
Elas têm em vista serem medidas empiricamente com todo o rigor que a ciência pede nesses casos. Algumas dessas relações, inclusive, já foram estudadas na literatura, enquanto outras vão gerar proposições totalmente novas. Vamos lá. Relação 1. Fatores biopsicológicos influenciam diretamente o desenvolvimento da polimatia potencial. Isso quer dizer que os fatores hereditários ou psicológicos impactam o potencial de uma pessoa de desenvolver a polimatia. Usando um fator psicológico como exemplo, estudos mostram que pessoas que veem inteligência como algo maleável tendem a se desenvolver melhor do que as pessoas que veem inteligência como algo fixo e imutável. Assim, é de se esperar que a crença de uma pessoa sobre a sua própria inteligência vá afetar de forma contundente a percepção dessa pessoa de que ela é capaz ou não de desenvolver um conhecimento polímata no futuro, ou seja, a autoeficácia polímata. Relação 2. Fatores socioeconômico-culturais influenciam diretamente o desenvolvimento da polimatia potencial. Esse talvez seja o fator mais consensual na literatura. É evidente que se você nascer num ambiente de pobreza, por exemplo, você vai ter muito mais dificuldade de alimentar o sonho, de buscar múltiplos conhecimentos e aprendizagens. Sua preocupação principal nesse caso vai ser a sobrevivência. Aí tem um desdobramento interessante. O desdobramento é o seguinte: uma sociedade que realmente tem uma visão de mundo polímata vai estar extremamente preocupada e sensível em prover reais oportunidades para seus cidadãos. Relação 3. A polimatia potencial tem influência direta na aquisição de conhecimento polímata, assim como de uma educação abrangente e reflexiva. Por exemplo, uma pessoa que mostra alto grau de drive polímata tenderá a buscar realizar sua aspiração, manifestando, assim, um conhecimento que seja plural, profundo e integrado. Relação 4. Fatores biopsicológicos atuam como moderadores, tendo impacto positivo ou negativo na relação entre a polimatia potencial e o atingimento de conquistas mediacionais. Ou seja, mesmo que você tenha um potencial polímata, você pode vir a desenvolver outras estruturas psíquicas conflitantes com o desenvolvimento da polimatia e do conhecimento polímata. Por exemplo, uma depressão profunda ou um transtorno de pânico seriam barreiras para o desenvolvimento da polimatia numa pessoa. Relação 5. Fatores socioeconômico-culturais também atuam como moderadores, tendo impacto positivo ou negativo na relação entre a polimatia potencial e o atingimento de conquistas mediacionais. Ou seja, o potencial polímata no indivíduo precisa de oportunidades vindas do ambiente externo a fim de se desenvolver e atingir um estágio de competência polímata manifesta. Essas oportunidades socioeconômico-culturais incluem aí família, escola, acesso a tutores, etc. Relação 6. A relação entre a polimatia potencial e os resultados finais é mediada por conquistas mediacionais. Isso é um outro pilar do modelo. Quer dizer o seguinte: você não vai direto da polimatia potencial para um estado de grande criatividade ou de agenciamento realmente informado e reflexivo no mundo. Essa relação depende desses mediadores que vão possibilitar esses resultados. Esses mediadores são a aquisição de proficiência, de habilidades psicossociais e a formação abrangente e reflexiva, que a gente chama de Bildung. Relação 7. Fatores biopsicológicos atuam como moderadores, só que agora na relação entre as conquistas mediacionais e o atingimento dos resultados finais. Funciona de forma parecida com a relação que a gente viu anteriormente. Fatores como personalidade e inteligência vão influenciar positivo ou negativamente
se uma pessoa vai ser capaz de apresentar contribuições criativas, por exemplo. E aí a gente vai para a relação 8. Fatores socioeconômico-culturais atuam como moderadores na relação entre conquistas mediacionais e o atingimento dos resultados finais. Por exemplo, alguém que já atingiu conhecimento profundo em uma área pode ter tido uma ideia que ele considera brilhante. Porém, essa ideia ainda tem que passar pelos gatekeepers da área. São as pessoas que guardam as chaves para a entrada e a eminência em um domínio. A forma como essas pessoas se comportam pode vir a ser mais ou menos conducente para a produção do conhecimento com a qualidade polímata no mundo. Relação 9. Resultados finais causam um efeito de retroalimentação no ambiente interno do indivíduo. Se o indivíduo consegue atingir os resultados mencionados, é de se esperar que haja um impacto positivo na sua estrutura psicológica, levando, por exemplo, a um maior senso de autoeficácia. E, finalmente, a relação 10, que é a mais importante de todas. Resultados finais de cunho polímata influenciam a estrutura social de modo a gerar transformações e contribuições positivas para a sociedade, através de produções criativas e do agenciamento no mundo de forma reflexiva, informada e baseada em princípios. E quais são esses princípios? Trazer maior pluralidade, profundidade e integralidade ao conhecimento de toda a humanidade. E aí, conhecimento é entendido de uma forma ampla. Ele abrange todo o estoque de ciência, de descobertas, de arte, de beleza e de maravilhas que existem no mundo. A função final do polímata é garantir a sustentação e o crescimento desse conhecimento entendido de forma ampla. Enfim, aqui eu termino minha apresentação sobre o modelo desenvolvimental da polimatia, um modelo que aborda temas de extrema relevância tanto para o indivíduo quanto para a sociedade e propõe caminhos que servem para orientar tanto futuras pesquisas acadêmicas como também a vida prática. Muito obrigado, meu nome é Michael Araki. Se vocês gostaram, pode compartilhar o material e disponibilizo também aqui os links para o canal do YouTube e a homepage sobre o tema da polimatia. Um abraço!